E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Ralph Gomes do canal Ateu Neilista e hoje vou falar aqui sobre o analógico e o digital. Né? A gente está nesse momento aí agora onde estão sendo desligados os sinais analógicos das redes de TV e estão entrando, né, os sinais digitais com muito mais definição, muito mais qualidade de imagem. Talvez alguns saudosistas, talvez algumas pessoas, né, que tenham uma mente mais retrógrada queiram, que se mantenha o sinal analógico. Tem algumas pessoas que se recusam a evoluir, a sair, a se libertar das questões do passado. É o caso de colecionadores, não é? Colecionam automóveis antigos, calhambeques, bicicletas antigas, rádios antigos, rádios que não usavam válvulas, televisões de tubo. Né? Tem gente que quer usar videocassete, tem gente que gosta de ouvir música em vinil, né? Ouvir música em long player, né? Que é aquele disco de vinil. Então é curioso, né, como o espírito humano tem uma dificuldade de se libertar do passado e de coisas inúteis. Nesse inteirinho, nesse contexto, nós podemos também colocar a religião. A religião é a base das sociedades primitivas. Isso aí, nem os religiosos podem discordar. Né? Eles arrogam para si o direito de ter sido, né, a base da civilização. Eles arrogam para si que a Bíblia é um dos escritos mais antigos. E havemos de concordar, não é? Os escritos bíblicos, né? A mitologia sempre fez parte do passado primitivo da humanidade. Mas, infelizmente, hoje, algumas pessoas, né, boa parte das pessoas, não gostam, não aceitam bem se libertar das tecnologias antigas, dos sistemas antigos, sistemas antiquados. Eu tenho uma observação que eu tenho feito, é que você vê muitas pessoas usando relógios, né? Relógio de pulso. Alguns usam até relógios analógicos. Né? Interessante, né? Porque a tecnologia digital te propicia uma precisão muito maior, né? Te propicia uma gama de alternativas que a tecnologia digital não a tecnologia analógica não permite, como por exemplo no caso de um relógio, você pode ter aí agregado ao relógio digital vários atributos que não são possíveis no relógio analógico, como por exemplo a calculadora, a função de calculadora, a função de temperatura, de medir a temperatura ambiente. Tem alguns relógios também que medem os batimentos cardíacos, né? Quando você está. Tem cronômetro, né? Tem contagem regressiva, várias possibilidades a tecnologia digital te propicia. Mas existem as pessoas que querem continuar no mundo antigo, usando relógios analógicos, imperfeitos, que têm atraso ou adianto, né? Que não são máquinas precisas. São máquinas baseadas no sistema analógico, ou seja, em engrenagens, né, físicas. Tudo que é físico, tudo que é estruturado, arquitetado, organizado de forma física, é inferior ao que é organizado de forma digital. Um exemplo também é o instinto, né? O instinto animal, né, que se baseia na emoção, na necessidade pessoal do indivíduo, né? É um sistema também da natureza, um sistema natural, um sistema que não é sofisticado, que privilegia a violência. Não tem outra forma de se manter equilíbrio a não ser dessa forma. Essa é a forma primordial, instintiva, analógica, fazendo aí uma analogia, né, com os sistemas analógicos digital.
Então o sistema da natureza é um sistema instintivo, primitivo, baseado em violência. E nós sabemos muito bem que o homem, quando desenvolveu o raciocínio, ele se tornou mais digital, ou seja, mais mental. Ele começou a desenvolver conceitos e começou a entender que nem sempre a violência e o instinto e nem sempre o egoísmo era a melhor alternativa. Hoje em dia, as pessoas mais evoluídas colocam a razão à frente da emoção, porque a emoção é um sistema primitivo, antiquado, analógico. O que é emoção? Emoção é corpo, emoção é sentido, sentidos físicos. Né? Tudo no animal funciona em função dos seus sentidos. Né? Se ele quer procriar, ele vai e estupra. Se ele quer comer, ele vai e rouba, mata, né? Para suprir as suas necessidades, porque ele não tem raciocínio. Sistema analógico, sistema violento, físico. Num outro nível mais sofisticado, o que ocorre? O indivíduo raciocina. Talvez eu não precise matar para ter o alimento. Talvez eu não precise estuprar para ter sexo. Então é um sistema mais sofisticado, mais racionalizado, né? Artificial. Porque tudo que é natural é analógico. Tudo que é artificial é digital. O que eu quero dizer com isso? Que quanto mais a sociedade se desenvolve, quanto mais a tecnologia evolui, agradeçamos às mentes, ao raciocínio, né? E quanto mais o ser humano é bárbaro, quanto mais o ser humano se baseia nos seus instintos, mais ele se aproxima da natureza, mais ele se aproxima do sistema analógico, mais ele se aproxima do sistema bruto, que é são os sistemas mais antigos. Então não há porquê, por exemplo, hoje, né, que você tem o Blu-ray, que você tem o DVD, que já são tecnologias ultrapassadas, né, porque nós já temos aí o Full HD. Hoje a maioria das pessoas, por exemplo, a tecnologia do Blu-ray não vingou, não é porque se imaginava que ia haver um comércio para o Blu-ray, para a mídia física, né, que tem uma capacidade de armazenagem muito superior ao DVD. Né? E a capacidade do DVD é muito superior ao VHS. Né? O CD é muito superior à fita cassete de áudio. Não, então o que acontece? Ninguém hoje em sã consciência vai usar essas tecnologias ultrapassadas. Ninguém hoje em sã consciência vai usar VHS, né? Que é um sistema de poucas linhas, de pouca resolução. Né? Aí você coloca o DVD, que também já é uma tecnologia ultrapassada, né? Que já foi substituído pelo Full HD, né? Por um sistema de linhas muito superior que só a tecnologia digital permite. Né? Então hoje em dia você tem a possibilidade de ter um vídeo, um filme em Full HD, com uma alta definição, no seu pendrive, né? Ou no seu disco rígido externo, seu HD externo. Então o que acontece? Não tem lógica alguém querer usar a tecnologia ultrapassada, antiquada, só por um saudosismo, né? Que alguns seres humanos têm. Você não vai ver hoje mais videocassete à venda. O sistema analógico de TV já foi desligado. Então se você hoje não quiser investir numa televisão melhor, uma tecnologia melhor, você vai ficar no passado. Ou vai ter que usar um conversor, né, que nunca vai ficar a mesma coisa. Então, esse atraso, esse vídeo aqui fala sobre isso. Né? Os sistemas mais antigos, os sistemas mais atrasados, são sistemas que devem ficar relegados ao passado. Porque nós evoluímos, a tecnologia evolui e a ciência trabalha com otimização, melhoria. Né? A ciência trabalha com a possibilidade de se ganhar tempo, de se poupar energia, né? Porque trabalha com raciocínio, com lógica, com método, se corrige. A ciência está sempre se corrigindo. Então, tudo que se corrige evolui. Aí vamos olhar para o sistema religioso, é um sistema ultrapassado, antiquado. Foi o primeiro sistema de pensamento que surgiu.
Né? A gente fala tanto aqui mal da religião, a gente ataca tanto aqui as religiões, a gente ataca tanto aqui os sistemas primitivos de pensamento, exatamente por isso, porque nós atacamos o sistema analógico, né? O sistema centralizado, o sistema pesado, oneroso, é isso que nós atacamos. E infelizmente aqui no Brasil ainda se mantém, as pessoas querem os grupos por interesses de controle, que não estão interessados na evolução da sociedade, né? Porque muitas sociedades de primeiro mundo, muitos países evoluídos já têm alto índice de ateísmo. Né? Simplesmente por quê? Porque abandonaram o que não presta, abandonaram o que é primitivo. É o que não funciona. E o sistema religioso trabalha com regra, o sistema religioso trabalha com lei, o sistema religioso trabalha com chicote, ameaça, né? Adestramento de animais. É a mesma coisa, não tem diferença. Adestramento moral. Trata as pessoas como se as pessoas não tivessem capacidade de pensar por si. O sistema religioso trata as pessoas como se elas não tivessem a capacidade de crescer e de se desenvolver. Né? O sistema religioso parte do ponto que o ser humano é uma criança, é um retardado que não tem capacidade de evoluir. Né? E para isso, o sacerdote, o líder religioso ou Deus está aí para ditar as regras. Né? Isso é um sistema ultrapassado, ditatorial, né? Sistema político atrasado. Sistema de controle. Então, tudo que é primitivo, né, tem que evoluir. Tudo que é primitivo tem que ser abandonado em prol de algo melhor, de algo mais sofisticado. Né? E eu vou fazer aqui uma observação de que o sistema emocional do ser humano, que também está associado ao animal, porque o animal ele age por instinto, por emoção, né? E os piores seres humanos, né? O pior aspecto do ser humano é exatamente o emocional, a loucura, o animal que existe dentro do ser humano, né? Que age por instinto, que age por necessidade egocêntrica, que é capaz de matar, que é capaz de estuprar, visando interesses pessoais. Né? Uma visão mais sofisticada, uma visão mais racional, ultrapassa isso. Né? Bota isso como algo do passado, algo ultrapassado, algo atrasado. Né? A emoção é um atraso. A emoção é primitiva, é primieva, pertence ao aspecto do cérebro humano mais antigo, né? Hierarquicamente mais antigo. Né? E o sistema mais novo, né, que se associa e que podemos fazer uma analogia com o sistema digital, é exatamente a racionalidade. A racionalidade, o aspecto racional do cérebro é recente, é superficial, a camada superficial do cérebro. Então, quando o homem começa a pensar, ele começa a pensar não só em si, não só nos seus desejos, nos seus anseios. Ele começa a pensar em toda uma coletividade, ele começa a olhar para o outro, ele começa a entender que ele não é o centro do universo. E isso é de uma humildade que propicia um equilíbrio muito maior do que o equilíbrio analógico da natureza. Então o que acontece? A religião é um sistema que ainda hoje, principalmente aqui no Brasil, nos países mais atrasados, países mais primitivos, digamos assim, né? O sistema é baseado em quê? Em emoção, em egocentrismo e em religião. Porque a emoção e a religião estão intimamente atrelados. A ciência, ela se abstém da emoção. A ciência, ela tenta suprimir a emoção, controlar a emoção em prol de um raciocínio lógico, né? Em prol de uma visão maior, uma visão digital, mais sofisticada, mais precisa, né? Que não tem a ver com opinião, com egocentrismo. Então, por isso que a religião é um sistema que já deveria ter sido abolido. É a mesma coisa que nós hoje, em dia, quiséssemos estar andando de calhambeques, né? Sistema totalmente ultrapassado, os primórdios, né, da ideia do automóvel, do carro, né? Queimava óleo, queimava combustível, muitas das vezes, digamos assim, gastava mais energia do que aproveitava.
Sistema totalmente atrasado. Hoje nossos carros estão totalmente otimizados. Hoje você tem carros automáticos, tem carros elétricos, que praticamente não desgastam peças. Hoje nós temos sistemas de computação digital, de inteligência artificial, que otimizam em muitos cálculos. Em pouco tempo nós vamos estar aí saindo até do próprio sistema solar. Em alguns anos talvez estejamos já indo a Marte e em planetas exteriores. Isso tudo por conta da digitalização, do mundo mais sofisticado, que deixou a emoção de lado, que deixou o egoísmo de lado. As nações se unem, cientificamente, trabalham juntas para evoluir. Isso é algo totalmente antinatural, totalmente afastado, dos princípios analógicos da natureza, baseados em força, baseados em violência, para tentar manter um equilíbrio. Então é um papo que eu queria ter hoje com vocês aqui, falando sobre o analógico e o digital, a diferença do mundo que nós estamos vivendo hoje, as conquistas, as vantagens, as facilidades em termos de deslocamento físico mesmo, através dos nossos veículos, através também da internet, da globalização, onde nós conseguimos hoje estar conectados com o mundo em tempo real. Nada disso vem dos sistemas naturais, vem da mente do homem, vem da evolução das ideias, da correção dos erros, que é o que a religião não faz, que é o que a emoção não tem capacidade de fazer. Porque nós, quando começamos a pensar, nós nos afastamos de nós mesmos, nossos próprios egos, conseguimos contemplar toda a realidade que está em torno de nós, as outras pessoas, sistemas variados, possibilidades variadas, ângulos diferentes de visão. Então, isso é a evolução que os religiosos não querem, que as pessoas emocionais não querem, porque não querem perder o seu conforto. E, ao mesmo tempo, essas pessoas usam a tecnologia, usam os sistemas que a ciência propicia, tanto na medicina como na parte jurídica, como na parte da evolução das ideias, da educação. Esses religiosos são desonestos, não reconhecem que aquilo no qual eles acreditam, e o sistema que eles querem manter está ultrapassado, decaído, falido. Quando é que nossa sociedade vai acordar, despertar, para entender que o único Deus que existe, a única divindade que existe somos nós. Nós nos propiciamos todo o prazer, toda a tecnologia, todos os avanços, e inclusive nos propiciamos até mais vida, porque o sistema natural não se importa que o indivíduo viva muito. Tem doenças, tem a própria decrepitude física. E a ciência trabalha exatamente para dar mais vida, para dar mais consciência, mais lucidez ao ser humano. Então entendamos que a religião faz parte de um sistema antiquado, analógico, ultrapassado. Usar a religião hoje em dia seria a mesma coisa que usar um disco de vinil, ou usar uma televisão com válvula, ou um rádio com válvula, ou uma televisão com tubo. Isso é religião, Seria a mesma coisa que acabar com todos os humanos na Terra e ressuscitar os dinossauros, que eram simplesmente grandes animais, répteis, que não traziam evolução nenhuma para o mundo. Se existe alguma evolução hoje, alguma tecnologia, alguma satisfação na própria vida, correção dos erros, cura de doenças, agradeça a esse Deus chamado homem, consciência, evolução, capaz de se corrigir, capaz de reconhecer os próprios erros e além do seu próprio ego. E não simplesmente estar atrás de conforto, como estão os religiosos, mas estar atrás da verdade. Porque se tem uma coisa que a religião busca, não é a verdade. A religião busca conforto pessoal, individual. Tem nada a ver com a evolução social. Nada a ver com a verdade. A religião nunca buscou a verdade. Quem busca a verdade evolui, se corrige,
digamos assim, retifica seus erros, né? E quando acerta, é uma glória, né? Então, isso aqui foi um recado aí para o pessoal, né, para vocês, livres pensadores, né, porque nós vivemos aí numa época interessante, uma época de muita tecnologia, de muito conforto, de muita facilidade. Devemos lembrar de nossos irmãozinhos que sofreram muito no passado, né, e hoje nós temos assim, uma sociedade mais tecnológica que facilita a vida de todo mundo. Então nós temos que aproveitar e valorizar essa tecnologia, essa evolução, e temos que relegar o passado, a história, né? Aspectos emocionais e religiosos, que deveriam ser reverenciados apenas como história e nada mais, né? Relegados ao passado da humanidade. Então, vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.